Queridos irmãos e irmãs, nós lemos hoje os versículos de 35 a 40 do capítulo 6, o capítulo do Pão da Vida, que estamos lendo nesses dias do tempo pascal. O evangelho de hoje começa retomando o último versículo de ontem, porque é um versículo fundamental, é um eixo que nos faz passar de ontem a hoje, fazendo-nos recordar algo que já ouvimos ontem e precisamos hoje ouvir outra vez para reforçar esta ideia. Jesus que diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O evangelho de ontem terminou dizendo isso. O de hoje começa nos fazendo ouvir esta mesma expressão de Jesus. Ele é o pão da vida. Nós devemos nos alimentar dele. Ele está se entregando para saciar toda a nossa carência, toda a nossa falta, toda a nossa sede e a nossa fome. Se nós formos a ele, que se fez pão por nós, que se deixou crucificar, macerar, amassar por nós, nós encontraremos na entrega dele a saciedade de todas as nossas faltas. Porém, este ir à entrega de Jesus para saciar as nossas carências tem que ser uma relação de fé. Não é outra relação, não é uma relação de outra natureza. Por isso Jesus passa a dizer: eu, porém, vos disse que vós me vistes e não acreditastes. A multidão tinha visto Jesus partilhar o pão e alimentar pela partilha toda aquela multidão. Mas não basta ver. É preciso ver o sinal e crer naquilo para que o sinal me indica. Mas essa multidão não acreditou. E Jesus precisa, neste momento, estabelecer com os seus interlocutores, e precisa ainda hoje conosco, estabelecer esta relação de fé. Fé que nós já dissemos aqui dias atrás, não é apenas acreditar. Acreditar apenas pode ser crença. Fé é mais do que acreditar. A fé começa por acreditar, mas a fé se conclui quando eu acredito e me torno aquilo ou aquele em quem eu acredito. E então aqui nós entendemos por quê que é preciso estabelecer essa relação de fé, que é a relação salvífica. Ele vai nos ressuscitar no último dia, ele vai nos salvar para a eternidade pela fé que nós estabelecemos com a sua entrega. A Eucaristia, todo esse discurso do pão da vida, tem esse objetivo. Que nós entendamos que Jesus está se entregando por nós e nos disponhamos a transformarmos-nos na entrega dele. Ou seja, disponhamos-nos a entregar-nos uns aos outros como ele se entregou por nós. E como dizíamos ontem, é dando que se recebe. Então, quando nós nos entregarmos totalmente, ele nos resgatará. Ele nos devolverá. Não a nós mesmos, mas ao Pai, porque todos viemos do Pai. Então, a ressurreição tem aqui o sentido de salvação. Nós seremos salvos quando formos ressuscitados. Quando a nossa entrega for tal que Deus nos resgate da entrega e nos leve
para si. Foi isso que os mártires fizeram. Nós ouvimos ontem o martírio de Estevão e ouvimos hoje a continuação do martírio não só de Estevão, mas de toda a comunidade cristã. Os Atos dos Apóstolos constroem o martírio de Estevão à imagem da morte de Jesus. Os Atos dos Apóstolos querem nos mostrar que os discípulos verdadeiros, reais, radicais de Jesus, eles sofrem a mesma consequência do ministério de Jesus. Como Jesus morreu, Estevão também morreu. Como Jesus se entregou, Estevão, como discípulo, também se entregou. Como Jesus perdoou aos seus algozes, expressando assim a radicalidade da sua entrega, Estevão também perdoa os seus algozes, porque ele tenta, na sua vida de discípulo, ter a mesma radicalidade do Mestre. Mas esse não é o destino de um ou outro discípulo de Jesus. Este é o destino da comunidade cristã. Por isso a leitura que nós ouvimos hoje dos Atos dos Apóstolos diz que depois da morte de Estevão, começa o martírio da comunidade. A comunidade começa a ser perseguida e tem Paulo como seu grande algoz. Ele entra nas sinagogas e arranca homens e mulheres porque são discípulos de Jesus Cristo. Todo discípulo de Jesus que se empenha em fazer a vontade do Pai, este vai sofrer o martírio. Este vai participar ou coparticipar do mesmo destino do Mestre Jesus de Nazaré. Se eu tenho isso como uma verdade para a minha vida e por isso acredito piamente nisto. Se nós formos sempre, a todo momento e por muitas pessoas aplaudidos, é mau sinal. É sinal de que estamos longe do Evangelho. Agora, quando estes aplausos se misturam com críticas atrozes, é um bom sinal. É o sinal de que nós estamos participando do mesmo destino do Mestre. Quando os aplausos desaparecem e nos restam só as cruzes, é hora da gente firmar o pé e continuar, porque agora nós estamos subindo o Calvário para participar do destino do Mestre. Por isso, meu irmão, minha irmã, não seja um cristão só de camiseta. Não seja um cristão só de símbolos externos. Os símbolos externos dizem algo quando a nossa vida diz o resto. Porque eles não servem para nada, ou pelo contrário, servem até de contra-testemunho quando a nossa vida não é testemunho. Porque ser cristão é algo exigente e radical. Ser cristão não é uma moda que vem e passa. E nós podemos ser cristãos sem nenhum distintivo externo. Se a nossa vida, se a nossa existência, se o testemunho for o nosso distintivo. Ser cristão é, em última instância, fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós aprendamos com o seu Filho Jesus a nos entregar, a ser pão, a ser uva, a ser homens e mulheres eucarísticos. E se nós aprendemos de tantas comunhões que já fizemos ao longo da nossa vida a ser homens e mulheres eucarísticos, não teremos saudades da Eucaristia. Não pediremos que nos devolvam a Eucaristia, porque seremos Eucaristia na nossa casa, seremos Eucaristia para aqueles que mais precisam, seremos homens e mulheres eucarísticos que se imolam
que se entregam, que não lutam por fazer a própria vontade, mas se esforçam por fazer a vontade do outro e a vontade do grande outro, que é Deus nosso Pai. Que nós aprendamos nesta Páscoa a viver como Cristo e a morrer como Cristo, entregando-nos, doando-nos, numa entrega cotidiana, não só do martírio. Não sobe ao altar dos mártires quem não aprendeu a martirizar-se nos pequenos gestos do dia a dia. O dia a dia é o nosso grande desafio. Martirizar as nossas vontades, martirizar os nossos desejos, martirizar as nossas vaidades, martirizar os nossos comentários, martirizar tudo aquilo que nós fazemos e que não é conforme a vontade de Deus. Aí está o caminho da santidade. O caminho da santidade não é o caminho das muitas comunhões. O caminho da santidade, para o caminho da santidade, deveria bastar uma única comunhão que nos ensinasse de verdade a ser eucarísticos. Aliás, a comunhão nos ensina de verdade a ser eucarísticos. Nós é que não aprendemos, infelizmente. Mas oxalá, conscientizados por este jejum da Eucaristia que vocês estão vivendo neste tempo de pandemia, nós aprendamos o valor de cada comunhão, não para a nossa autossatisfação, mas para a nossa configuração à entrega de Cristo. Amém.